Preocupação com tendência, preocupação com o que os outros vão pensar e como vão julgar. Isso é o que move o posicionamento da maioria das pessoas hoje no digital. E a vida das pessoas, é claro. Vai me dizer que você não fica aí preocupado com o que o seu vizinho vai pensar de você, com o que o teu amigo vai pensar, se você se posicionar, ainda mais hoje nessa era de cancelamento. Isso é um problema, porque quem não se posiciona não se diferencia. E a palavra posicionamento ganhou também um contorno muito genérico nos últimos tempos. Eu falando aqui, você pode pensar a princípio que eu sou apenas mais um falando de posicionamento. Se posicione. Se você não se posiciona, você não se diferencia. Frase genérica. Hoje, eu quero mostrar para vocês um caminho diferente desse caminho de repetir tendência, copiar e se preocupar demais com a opinião das pessoas. Eu vou trazer um outro ponto de vista do que é se preocupar com a opinião das pessoas. Eu não sei se você já ouviu falar num termo, num conceito chamado design centrado no usuário. Esse termo eu conheci lá em 2010, quando eu entrei na faculdade de design. E o design centrado na experiência do usuário trouxe para mim uma nova visão de como apresentar um produto, um serviço e uma marca. O que eu aprendi ali, de forma bem resumida? Que a gente precisava entender como o usuário se comportava ao entrar em contato com a nossa marca. E como a nossa marca iria se adaptar às necessidades dele. Falando assim parece muito simples, coisa básica de marketing, entender a demanda de um público e adaptar o seu serviço e o seu produto a essa demanda. Mas não é tão simples assim. O design centrado na experiência do usuário é exatamente o que o termo diz, experiência. Como o usuário experimenta o produto, no caso de um produto físico, e uma marca no ponto de contato, no marketing, propaganda, material de campanha, o produto em si, nas lojas onde ele é vendido, nas gôndolas, na embalagem. Tudo isso é experiência, é contato da marca com o usuário. E essa experiência vai trazer alguma impressão. E essa impressão precisa ser aplicada por quem cria a marca. E como é que você pensa e planeja essa experiência? Aí é que está o pulo do gato. Para você entender o que seu cliente quer, existem muitas outras ferramentas além de você fazer uma pesquisa de mercado simples, uma pesquisa de concorrência. A pesquisa de mercado ela pode ser uma grande armadilha, porque ao se deparar com o que os seus concorrentes estão fazendo, você pode ter uma tendência, você tem que se controlar muito para não copiar. E aí que vem o primeiro problema que eu estou levantando aqui, você copiar os seus concorrentes. E aí, ao tentar copiar os seus concorrentes, você não vai centrar a experiência da tua marca no usuário. Eu posso dar dois exemplos aqui de marcas que são perfeitamente centradas no usuário e na experiência que ele tem. Primeiro exemplo, Starbucks. As lojas são projetadas para que o cliente tenha uma experiência de conforto e de aconchego. O cheiro, as músicas, os móveis, o ambiente, a iluminação, o atendimento e, por fim, o produto, que nem é tão bom assim. Existem muitas outras cafeterias que fazem cafés, shakes e bebidas muito melhores que o Starbucks. Porém, a marca é uma experiência. A Apple é a mesma coisa. As pessoas compram um iPhone, elas não compram um smartphone. Por quê? Porque o iPhone tem um design e uma experiência pensada no conforto, em como o usuário vai se sentir na hora de usar o aparelho. E o Steve Jobs sempre pensou em design muito antes de tecnologia. A tecnologia vinha depois em função do design, não ao contrário. Isso é o mais importante. Então, o design aliado ao posicionamento, o marketing aliado ao posicionamento e a experiência acima de tudo para que um posicionamento traga diferenciação. Diferenciação pela experiência. Então, se você está aí querendo copiar o teu concorrente, pode ter certeza que você não vai estar centrando o seu contato, o seu posicionamento no teu público,
Não vai, porque você já vai estar copiando uma outra experiência que não foi você que criou. Já começa por aí. E a tua prioridade não vai ser o usuário, não vai ser o cliente, o público. Vai ser copiar alguém. Vai ser fazer igual a uma nova tendência que existe no mercado. Pode funcionar no início, porque ali existe um boom, um hype. Mas depois, meu amigo, você vai cair numa armadilha, você vai cair num limbo. E para sair desse limbo é difícil, porque você vai gerar uma associação que vai impregnar. É diferente de quando você já cria uma coisa original desde o princípio, baseada na experiência do usuário. Quando você começa a observar como o seu cliente vai reagir ao teu posicionamento, fica muito mais fácil de você criar detalhes únicos que só você vai observar. Como você vai ter essa percepção? Testando o seu posicionamento. A internet proporciona o teste rápido, coisa que a grande indústria não consegue fazer. Como que a Starbucks chegou a esse ponto? Testando também, mas ela perdeu muito dinheiro. Diferente de você aqui na internet que consegue fazer um vídeo hoje, igual eu estou fazendo esse aqui, e se o jeito que eu estou falando, a edição que eu fiz não está dando certo, a thumb que eu criei não funcionou, eu comparo com outro vídeo e na semana que vem eu gravo outro diferente com uma nova possibilidade. Eu não gastei praticamente nada para fazer esse teste. Aqui no digital você consegue testar rápido e ter uma resposta de resultado muito rápida para você entender o que fazer depois. Então o primeiro ponto é você testar para poder chegar no que o seu cliente quer da sua experiência, do que você oferece. O segundo ponto para você centrar a experiência no usuário é entender que a cópia é inimiga da sua marca, é inimiga do teu posicionamento. Quando você busca copiar um hype, copiar uma tendência, você vai seguir um caminho que não é teu. E você não vai ter a oportunidade de testar e pegar mínimos detalhes que o seu cliente, que o teu público vai passar para você. Isso vai ser perdido porque você simplesmente vai copiar a carcaça de alguma marca que deu certo, que até fez esse teste que eu estava falando, mas não foi você que fez. Então é como se você estivesse vestindo uma roupa que não serve para você. Então são dois pontos que vão resultar numa experiência centrada no usuário. E essa experiência centrada no usuário, uma vez bem ajustada, bem acertada, é igual um carro de Fórmula 1. O piloto tem que testar ele várias vezes para chegar, às vezes não em um ano, mas no outro ano, de muito teste, até de perder muitas corridas, chegar num carro perfeito. E aí sim fazer o carro voar. A sua marca tem que voar. Mas para você fazer a sua marca voar, seu posicionamento pessoal voar, você precisa testar. A diferença do posicionamento para um carro de Fórmula 1, por exemplo, é que você testa rápido e gasta pouco dinheiro. Você não perde uma temporada. Já na Fórmula 1 você perde. Aqui você pode testar, criar conteúdos e ver o que funciona, com tranquilidade. Testou, deu errado, modifica. Deu certo, mantém. Assim você vai ajustando seu posicionamento centrado no usuário, sem copiar ninguém e com originalidade.